bom com vocês? Então, a palavra que está no livro de Mateus, capítulo número 10. O livro de Mateus, capítulo 10, Jesus chama os seus discípulos e chama eles com uma missão. Alguns discípulos de Jesus eram pescador, outros eram cobrador de impostos. Cada um tinha, o seu ofício. Mas a maioria desses 12 discípulos, eles eram garotos, talvez da idade de alguns aqui. Provavelmente alguns discípulos de Jesus, eles tinham a partir de 16 anos de idade. Quantos aqui tem mais de 16 anos de idade? 1, 2, 3. Talvez, se Jesus estivesse aqui no dia de hoje, um de vocês poderia ser discípulo de Jesus. E Jesus conseguiu influenciar aquele garoto, a viver uma nova realidade, uma nova vida. E aqui, o treinador, o pastor Moisés, eles estão, todo treino tentando influenciar vocês a uma novidade, a algo novo. Agora, se vocês não ouviram o que eles estão falando com vocês vão ser igual outras pessoas. Futebol, para alguns, é habilidade. E para outros, o futebol é treino. O Cristiano Ronaldo, vocês conhecem bem, ele é totalmente diferente do Messi e do Neymar. O Messi e o Neymar, eles são aquele jogador habilidoso. O Cristiano Ronaldo é aquele jogador que ele construiu uma habilidade a partir do treino, a partir da dedicação. O Michael Jordan, você já ouviu falar do Michael Jordan? Jogador de basquete, o Tiger Woods, o jogador de tênis, eram pessoas que não tinham uma habilidade igual outros jogadores da época dele, mas foram pessoas que conseguiram, através do treino, se tornar bons profissionais, e alguns os melhores do mundo. Até hoje, ninguém superou a marca do Tiger Woods no gol. Poucos hoje jogam igual o Michael Jordan jogou. Porque é pessoas que se dedicaram ao treino. E assim precisa ser vocês hoje, garotos, que estão aqui treinando, estão aqui se dedicando. Alguns perto da idade do quartel, assim como meu filho mais novo, hoje ele está com 18 anos, para fazer 19, está no quartel. O sonho dele era ser jogador de futebol. Mas hoje provavelmente não vai ser mais, porque vai fazer 19 anos, não conseguiu chegar em um clube, até tentou ir lá no Vasco, lá no Nova Iguaçu, mas não era dedicado ao futebol. Até joga bem, mas não tinha dedicação ao futebol. Ele queria ser jogador. Eu, filho, estuda, porque se você não conseguir ser jogador, você tem que ter uma outra opção. Você tem que saber fazer outra coisa. E minha esposa, se dedicando, levando ele lá ali no Nova Iguaçu, levou ele lá no Tigre, lá em Caxias, levou ele lá no Vasco, lá para ser jogador de futebol, mas ele achava que jogava muito. Ele achava que ele era um bom jogador, só que não queria treinar. Ia pro treino, o treinador, igual aqui falando com vocês, ele não queria treinar, ficava lá à toa, não queria se dedicar. Aí falou, então tu não vai mais, você não quer se dedicar. Não, pai, mas eu sei jogar. Não, saber jogar, você tem que ser bom igual o Neymar. Tem que ser bom igual o Messi. Se for mediano, tem que ser esforçado ao treino, tem que ser dedicado ao treino. Tem que ouvir aquilo que está falando contigo. Então, o que os treinadores estão fazendo aqui? Tentando influenciar vocês a abrir a mente, a entender aquilo que é o futebol. E interessante que Jesus, a Bíblia vai falar aqui em Mateus capítulo 10, que Jesus chamou os seus 12 discípulos e cada um sabia fazer uma coisa. E Jesus fala com Pedro, Pedro, agora você não será mais pescador de peixe, mas sim você será pescador de homem. E Pedro falou, como que é isso? Eu não entendo o que é isso. Ele chamou Mateus e falou, agora você não vai ser mais um cobrador de impostos. Você vai comigo, você vai fazer discípulo. E aqueles 12 homens, eles conseguiram entender a proposta de Jesus para a vida deles. Eles conseguiram entender para onde Jesus estava levando eles.
E eu tenho certeza que é isso que esses homens estão fazendo aqui com vocês. Eles estão querendo apontar vocês para um nível maior. Porque nem todo mundo consegue ser jogador de futebol. Nem todo mundo consegue chegar ao profissional. Só chega lá os mais dedicados, mais empenhados. Só chega lá aqueles que entendem, aqueles que ouvem a orientação, aqueles que não dão ouvido, aqueles que estão falando assim, não é bem assim não, esse treinador é muito chato, eles cobram demais. Só vai chegar lá quem ouvir, quem obedecer, quem for dedicado, quem for disciplinado. Só vai chegar lá aqueles que fizer, né, o dever de casa, quando sair daqui, pegar a orientação que o treinador está dando, né, de assistir um jogo na televisão, de olhar como o jogador se comporta depois, né, do treino. Então vocês precisam, né, entender isso. Porque Jesus, ele conseguiu pegar 12 pessoas e botar uma proposta. E aquelas 12 pessoas chegar até onde? Né? Influenciar o mundo até hoje. Os 12 discípulos que Jesus chamou, né, é influenciador do mundo. São pessoas que estão influenciando pessoas, né, a se tornar discípulo de Jesus, de ter uma vida melhor, de saber se comportar nesse mundo, de saber viver. E muitos de vocês aqui que ainda são garotos, são meninos, a menina ali também, são influenciados por pessoas que levam vocês, né, a fazer coisas que não é bom, que leva vocês a se interessar, né, por música que não é agradável, que leva vocês, né, a fazer coisa que desobedece os pais de vocês. Então vocês precisam sair dessas influências. Vocês precisam sair de influências que levam vocês para o caminho errado e entrar na influência que leva vocês para o caminho correto, que aponta, né, uma direção de futuro, uma direção de um mundo melhor para vocês. Então é essa palavra, né, breve, que eu quero deixar aqui para vocês nessa manhã. Dá ouvido às pessoas que querem o bem de vocês. Dá ouvido às pessoas que querem apontar vocês para um caminho de futuro, como o pai de vocês, aqueles que não têm pai, né, a pessoa mais próxima que orienta vocês. Aqui é o pastor, o treinador, que está sempre apontando vocês para chegar em um lugar aonde, né, vai ser um lugar bom para vocês. A melhor coisa disso é você caminhar nessa direção junto com Jesus. Então você precisa caminhar nessa direção do esporte, assim como Jesus te direcionar, assim como Jesus te apontar. Hoje em dia nós temos vários jogadores profissionais, né, que gostam de bebida, de farra, mas também temos muitos, como Pedro, né, o Davi Luiz, que já foi jogador, e muitos outros, que se reúne para adorar o Senhor antes do jogo. Se reúne, né, para buscar o Senhor, que não é dado em bebida, não é dado em vício, não é dado em farra, é dedicado ao esporte. Então vocês também precisam, né, entrar nesse caminho, né, crescer, sendo dado, né, ao esporte, à cultura. Nada de bebida, nada de cigarro, nada de drogas, sempre andar no caminho reto, no caminho da salvação. Amém? Que vocês fiquem com essa palavra nessa manhã. Obrigado pela atenção de vocês.